Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Oi, Renato. Olá, produtor rural. Celso, pequenos agricultores da comunidade de Nova Veneza, em Goiás, recebem pela primeira vez a assistência técnica e gerencial do Senar. E calcular as receitas e despesas tem sido fundamental para melhorar a produção e a renda no campo. Vamos ver também as novidades do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, em especial as taxas de juros pré e pós-fixadas. Ainda no programa de hoje, o trabalho realizado pelo Sindicato Rural de Piracanjuba, em Goiás. São diversos serviços para atender os produtores da região. E olha, Celso, o setor agropecuário brasileiro recebeu uma notícia importante. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que moderniza o registro de pesticidas. Já os mutirões de saúde e cidadania do Senar continuam mudando a vida do homem e da mulher do campo. Na Bahia, centenas de pessoas foram atendidas no último evento e quem precisa continua sendo acompanhada pelo Serviço de Saúde do município. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. Produtores rurais de Nova Veneza, em Goiás, estão recebendo pela primeira vez a assistência técnica e gerencial do Senar. O principal aprendizado é calcular ganhos e despesas, ou seja, estar atento aos custos de produção. São pequenos agricultores que se dedicam basicamente ao cultivo de hortaliças, vendidas na central de abastecimento em Goiânia. E essa parceria Produtor e Senar busca melhorar a produtividade e também a renda no campo. Esse exemplo a gente mostra agora. Neste sítio de 11 hectares e meio moram o Marcos, a Janaína e os 2 filhos. Ali bem pertinho estão os pais e a irmã de Marcos, todos com um histórico comum, família dedicada ao campo. Não troca o meio rural pela cidade de jeito nenhum, mas até então não tinham o essencial para quem tem a terra como fonte de renda, assistência técnica e noções de gerenciamento. O Marquinhos, como é conhecido por aqui, nasceu na zona rural. É filho de produtores de hortaliças. Nesses 38 anos vivendo no campo, é a primeira vez que ele teve acesso a uma assistência técnica. A parceria com o Senar começou em novembro do ano passado. De lá para cá, muita coisa já mudou na cabeça dele como produtor. A gente trabalhava, não fazia mais de lucro, nada que sobrava, você falava, tá bom, punha no bolso, né? Você não sabia quanto você gastou na lavoura, quanto você pretendia gastar. Projeto você fazia por cabeça, não fazia no papel, igual o Senar faz pelo papel, e é muito melhor, dá resultado. Nos 11 hectares, ele utiliza quase metade para a produção das hortaliças, mas nem toda a área é ocupada de uma só vez. Planta por talhões. A rotação de cultura é necessária para evitar pragas e doenças. Essa área gradeada vai receber milho para descansar o solo. Então é sempre assim. Área preparada, talhão de quiabo no final do ciclo e outro em plena produção. O mesmo acontece com a abobrinha. Antigamente se trabalhava assim, sem um rumo, né? Você fazia uma coisa hoje, amanhã você não sabia o que você fazia, que você não tinha um planejamento. Hoje não, o Senar hoje te dá um planejamento de trabalho, o que você vai plantar ali, o que você errou, o que você acertou. Fora da lavoura, ele tem um compromisso ainda mais sério. Esse caderno é quase um livro de cabeceira. Tem que ser atualizado todos os dias. Ao contrário do que muitos pensam, é daqui que sai o lucro. Esse caderno do produtor é onde a gente anota tudo que você gasta para produzir. E sua receita de produção está tudo lá dentro, está tudo organizado com o Senar, junto com nós fazendo esse planejamento. O que eu ganhei há 6 meses atrás, está tudo anotado, eu sei o que eu ganhei, eu sei o que eu vou investir, se eu posso investir, se eu não posso. Isso que é o caderno nosso. Todo esse aprendizado foi adquirido com a ajuda do Kleber, técnico de campo do Senar, durante as visitas mensais ao sítio. O Marcos, ele está com a gente desde novembro agora, e a situação antes dele não tinha nenhuma anotação, não tinha nenhum resultado, né? Não tinha uma realidade da propriedade.
Hoje, a partir desse período, aí, desde novembro, nós estamos fazendo um levantamento de dados, né, de produtividade por área, de custo de produção dele. Então, hoje, a gente consegue ver em que nível de produção ele está, que nível econômico, se ele está ganhando, se ele está perdendo dinheiro. Então, a gente consegue ter esse panorama da gestão dele através desse trabalho que a gente tem feito. Tudo que ele produz aqui vai para a Ceasa de Goiânia, a 40 quilômetros de Nova Veneza, onde fica a propriedade. A produção está de vento em polpa. Em 3 meses, eles alcançaram uma média de quase 5,5 toneladas de quiabo por hectare. O Senar também tem sido parceiro junto aos produtores do município de Nova Veneza e região quanto às outorgas para o uso da água na irrigação. A nossa ideia enquanto trabalho com assistência técnica é poder estar orientando os produtores em relação à sua regularização, principalmente os produtores de horticultura, de fruticultura, que a maioria utilizam sistemas de irrigação. Então a nossa ideia é essa regularização em relação aos seus sistemas de irrigação, outorga de uso da água, e estamos buscando parcerias junto a outras instituições. Graças ao Senar, uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa acaba de chegar aos pequenos produtores de Nova Veneza. Esse kit, que sai por R$ 8,00, ajuda a reduzir gastos de água, energia e fertilizantes. É uma tecnologia bem simples, barata, que o produtor pode utilizar no campo, né? Ele permite você fazer uma medição de umidade, né? Você vê a umidade em campo e através dessa medição, utilizando utensílios simples como vela de filtro, mangueira, bebedouro de passarinho, a gente monta o kit, ajuda o produtor a instalar e fazer a leitura, as primeiras leituras até ele entender como é que é o funcionamento. Outra preocupação do Senar é quanto à sucessão. A família do Marcos é um exemplo claro que isso poderá acontecer. Os filhos acompanham os passos do pai desde sempre. Que diga o Matheus, de apenas 7 anos. Quando você crescer, o que você quer fazer? Trabalhar. Onde? Aqui. Plantando o quê? Alface. Quando ele tem essa noção e ele enxerga a propriedade dele como uma empresa e o negócio dá certo, a tendência é que os filhos, aquelas pessoas que estão próximas dele, entenda que aquilo é um negócio lucrativo, que o pai dele e a família estão sobrevivendo daquele negócio, e isso, consequentemente, no emocional, tem um apego para aquela criança, para aquele adolescente continuar ali no trabalho, dar condição para que aquele negócio tenha uma continuidade. Então, lá na frente, quando esse produtor não tiver condição de estar tocando esse negócio, com certeza vai vir aí sucessores que vão dar continuidade ao trabalho. É a primeira vez que o Senar, por meio dos técnicos de campo, chega com a assistência técnica e gerencial aos produtores do município de Nova Veneza. Com esse trabalho, se constrói o histórico técnico e econômico de cada produtor. Eles têm se dedicado muito, mediante a metodologia toda que eles foram capacitados, né? Estão fazendo o serviço que foi contemplado, que é acompanhar o produtor, registrar as atividades rotineiras, registrar os indicadores técnicos, né? E gerar os indicadores econômicos também da atividade do produtor como um todo, de cada cultura, de cada ação que eles venham a realizar, né? Então eles perceberam a necessidade, né, de se embasar em conhecimento técnico, gerencial, para que as coisas tenham êxito, né, para eles terem sucesso na atividade deles, tornarem uma propriedade agrícola numa verdadeira empresa rural mesmo. O Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019 começa a vigorar hoje. O governo anunciou mais de 194 bilhões de reais. Os recursos são para plantio, colheita, comercialização e seguro. E graças ao trabalho conjunto da CNA, federações e sindicatos, importantes pedidos dos produtores foram atendidos. Como a redução da taxa de juros para a construção de armazéns, inovação tecnológica e programa ABC. Outra novidade é que este ano os produtores poderão optar por contratar financiamentos de custeio em 2 modalidades, com taxas de juros pós ou pré-fixada.
O Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019 já está valendo com a redução de 1,5 ponto percentual em todas as linhas de financiamento na comparação com a safra passada. O montante dos recursos disponibilizados pelos bancos para crédito rural é da ordem de 191 bilhões, um aumento de 1,5%. A questão da taxa de juros, ela é um equilíbrio entre a oferta de recursos, montante total de recursos, e a taxa de juros. Então, elas andam no mesmo sentido. Quanto mais recursos para financiar a safra, então você precisaria de uma taxa de juros mais elevada. Se você quer uma taxa mais reduzida, ela implica que você teria também um menor volume de recursos para a safra. As prioridades nas linhas de investimento são para armazenagem, inovação tecnológica e para o programa ABC. Estes terão acesso às menores taxas de juros do Plano Safra, que devem chegar a 5,25% ao ano, com prazo de até 15 anos para pagar o financiamento. No programa PCA, a taxa de juros foi reduzida para 6% e para armazéns de até 100 mil sacas, a taxa de juros foi ainda mais reduzida para 5,25%. No caso do ABC, foi estabelecido um limite único por beneficiário de até 5 milhões de reais, independente da finalidade do investimento que ele fizer dentro do programa ABC. A taxa de juros também foi reduzida para 6% e para quem utilizar, contratar esse programa para áreas de preservação permanente e reserva legal, a taxa de juros é de 5,25% ao ano. Outra novidade é que 5% dos recursos para financiamento estão disponíveis nas opções de taxa pré e pós-fixadas que o governo negociou com o Banco Central. Para as linhas com taxa de juros pré-fixada em 6% ao ano, o produtor poderá optar pela taxa de juros pós-fixada 0,33% mais IPCA. Já para as linhas com taxa de juros pré-fixadas em 7% ao ano, o produtor poderá optar pela taxa de juros pós-fixada de 1,28% mais IPCA. Na taxa pós-fixada, o que vai prevalecer é a inflação acumulada em 12 meses no dia do pagamento da parcela, acrescida dos fatores de ponderação fixos de 0,33% e 1,28%, dependendo da linha contratada pelo produtor. Se a inflação ficar até 5,7% ao ano, vai valer a pena para esse produtor optar aí pela taxa pós-fixada. Caso a inflação passe de 5,7% ao ano, essas taxas pós-fixadas passam a ser desvantajosas ao produtor. Então ele tem que fazer uma análise principalmente para custeio, porque isso vale apenas para empréstimos que têm um prazo acima de 12 meses. Então os custeios que são de 12 a 24 meses, a princípio, está valendo a pena o produtor avaliar se vale essa opção de pós-fixada. A melhor opção fica a cargo do produtor avaliar. Essa taxa pré-fixada acho que é mais interessante para o produtor rural, porque você já tem uma definição do que vai ser a sua parcela lá na frente. A gente passa tanta insegurança já no campo aí, com clima, com outras coisas aí, que eu acho que a grande maioria do produtor vai procurar já essa definição, uma taxa já definida, uma pré-fixada, até para o próprio planejamento dele. Eu acho que isso ajuda com que ele consiga fazer um planejamento até para a próxima safra, já vai ter o custo definido do que vai ser essa captação de recursos junto aos bancos. E de certa forma traz um pouquinho mais de segurança. Eu acho que é o que o produtor precisa hoje. O jeito é ficar de olho nas metas da inflação. Ainda assim, é difícil prever a economia do país, principalmente para investimentos com prazo entre 2 e 10 anos. A meta de inflação para o fim desse ano é de 4,5%, com um teto de 6%. Para 2019, é de 4,25% e em 2020, 4%. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, os especialistas estão estimando uma inflação de 3,9% para esse ano e para 2019 de 4,1%. No passado, já em 2015 e 2016, nós tivemos inflação de 10,7% ao ano. Então, se a gente pegar uma taxa de inflação de 10,7% e somarmos com 1,28%, né, isso vai para 13%, uma taxa muito alta para o produtor tomar, em vez de 7%, que era a opção que ele tinha no pré-fixada. O que a CNA está propondo ao governo federal? Que ele faça uma banda de
piso mínimo das taxas e teto máximo. A CNA entende que o Banco Central é quem determina as metas de inflação e é ele que deve controlar a inflação. O produtor não pode pagar por uma hiperinflação, como já aconteceu na década de 80 e 90. Então essa medida visa trazer um cálculo mais seguro ao produtor de que ele vai pagar uma taxa máxima de 8,95 e ao governo vai dar também uma segurança de que se essa taxa de inflação subir demais, o produtor não precise recorrer à renegociação de dívida, que vai ter um custo muito maior para a sociedade. Na pós-fixada, se você tiver pelo menos um teto lá, que você vai apostar talvez em ganhar alguma coisa ali numa inflação um pouco mais baixa, mas se disparar, ela parar em algum momento, ela travar, eu acho que isso vai dar um pouquinho mais de segurança. Continua com a opção do pré-fixado, uma segurança maior, mas se tiver um teto aí talvez seja uma opção mais interessante. Os sindicatos rurais realizam um importante trabalho no dia a dia do produtor. Além de representar agricultores e pecuaristas nos debates municipais, os sindicatos também prestam diversos serviços. Desde a área administrativa da propriedade, passando por questões trabalhistas e na organização em parceria com o Senar de cursos de capacitação. E um bom exemplo desse trabalho é o Sindicato de Piracanjuba, em Goiás, que tem o reconhecimento dos produtores da região. Que mesmo com o fim da contribuição sindical obrigatória, continua mantendo esse importante trabalho, contando com o apoio de seus associados. 50 anos de história, todo reformado, 7 funcionários. Este é o Sindicato Rural de Piracanjuba, que se tornou referência nos serviços prestados aos 340 produtores associados. Trabalho construído com recursos da contribuição sindical, que garante essa importante atuação. Hoje a gente trabalha da forma de mensalidade. Então, cada produtor que queira associar no sindicato rural, ele paga uma mensalidade para poder se associar no sindicato e usufruir dos serviços que a gente presta aqui, da área contábil, cursos, treinamentos em parceria com o Senar, com a Federação da Agricultura do Estado. E assim a gente procura fazer que o produtor veja isso como um benefício, né, para ele e para a sua empresa lá na zona rural. A mensalidade paga pelo produtor rural ao sindicato complementa os recursos da contribuição sindical, fortalecendo a instituição. O valor vai da quantidade de funcionários de cada produtor e varia de R$ 90 a R$ 400. Assim, os serviços oferecidos podem ser ampliados. E aí aquele valor mais ou menos 60% que o sindicato ia perder, foi aonde que nós fizemos as contas e aumentou para a contribuição de acordo com o número de funcionário que cada fazendeiro tem, né? Então, se tem um funcionário é um valor, se tem 2 ou 3 é outro valor. Nos fundos está sendo construído um auditório com capacidade para 200 pessoas. É uma forma de atender a sociedade de Piracanjuba e, ao mesmo tempo, trazer recursos para o sindicato. Com sustentabilidade financeira, o sindicato se torna a extensão da casa do produtor. O sindicato é o seguinte, são minhas pernas e meus braços direitos, sabe? Então, sem ele seria tudo mais difícil. Seria tudo mais difícil, né? Então, quem pode confiar, se precisa de qualquer coisa, se puxar qualquer coisa, chega aqui, as meninas atendem com toda boa vontade, sabe? Então, igual eu estou falando, é minhas pernas e meus braços direitos, o sindicato, para mim, e para o produtor Piracanjuba todos, sabe? A gente faz folha de pagamento, acerto trabalhista, tudo que é da fazenda do produtor, a gente que faz aqui no sindicato. Aqui ele encontra gente treinada para ajudar nas horas mais difíceis, como lidar com formulários, despesas, cadastros, contratos, até acerto de contas de funcionários, além dos projetos para financiamentos. O produtor rural ele precisa muito do apoio do sindicato. Então, graças a Deus, a gente consegue dar esse suporte para o produtor. Sempre que ele procura, se a gente não tem a informação no momento, a gente corre atrás e busca essa informação, essa documentação. Às vezes ele precisa tirar um financiamento no banco, precisa regularizar a sua situação fiscal. O Sebastião buscou ajuda para regularizar a inscrição estadual da propriedade. A gente é meio assim leigo
nessa parte de documentação que a gente precisa, né, legalizar a documentação todo ano. Aí nós temos o sindicato aqui que ajuda nós com a documentação, sabe? Que facilita para nós, produtores rurais aí. Tem alguns que chegam aqui assim com muitas dúvidas, assim, documentos que nunca fizeram, atrasados, e a gente tenta colocar em ordem essa documentação. Outro apoio importante que o Sindicato Rural de Piracanjuba tem levado ao campo é a formação e a qualificação de trabalhadores e produtores rurais por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Piracanjuba sem um Senar seria uma cidade sem qualificação. O Senar, em parceria com nós aqui do sindicato, a gente promove todo tipo de treinamento. Desde a melhoricultura até a agricultura de precisão, com drone, com maquinário super automatizado. A gente faz todo esse tipo de treinamento com o Senar Goiás, para produzir alimentos com qualidade. O Durvano e a Tânia são donos de um pequeno sítio a 12 quilômetros de Piracanjuba. Se dedicam à produção de leite. Começaram pequenos, com apenas 100 litros dia. Hoje, são 2 ordenhas e eles chegam a produzir 2.700 litros. Olhar a propriedade e o manejo, sabe que aqui tem muita qualificação, que chegou a eles por meio do Sindicato Rural e Senar. Quando começamos com a atividade do leite, fizemos o curso do Senar de ordenha, de qualidade de leite. Agora, recente, o funcionário fez de trator, e todos os meus funcionários são treinados pelo Senar. Começamos aqui no leite em final de 2003, começo de 2004, e através de cooperativas, né, que nos apoiou, através de sindicatos, né, curso do Senar que nós fizemos, então nós vemos profissionalizando no leite desde essa época. A mobilizadora do Senar, que trabalha junto ao sindicato, afirma que ter qualificação hoje para trabalhar no campo é uma regra básica, exigência que já parte dos próprios produtores. Piracanjuba hoje ela tem tanto a área da bovinicultura, né, e também a agricultura. Então nós temos demanda muito grande tanto nessas duas áreas. É a bovinicultura de leite, né, onde inclusive a gente está atendendo mais ou menos 60 produtores rurais, que é o Senar Mais Leite, onde já temos bons resultados. Então está tendo uma procura muito grande, não só do trabalhador que quer se qualificar, mas também do produtor rural. E olha, Celso, tem 2 vagas para trabalhar no Senar de Alagoas e 12 vagas para o Senar de Roraima. Quem quiser participar do processo seletivo, Renata, pode fazer inscrição pelo portal www.senar.org.br. E logo depois do intervalo, você vai ver que Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que moderniza o registro de pesticidas. Tem ainda a importância dos mutirões do Senar para levar saúde e cidadania para muitos produtores e trabalhadores do campo. Em instantes.